Olá, tripulantes, que Deus possa abençoar a sua semana, que Deus possa abençoar seu dia e que você venha viver novas experiências em Cristo Jesus. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Evangelho de João 1,12, que fala o seguinte: Contudo, aos que receberam e aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Nós vamos falar sobre identidade. Nós vamos falar como ativar a nossa identidade. Eu sei que tem várias pessoas que têm a ciência e a consciência que sabe qual é a sua identidade, assim como tem várias outras pessoas que não fazem ideia de qual que é a sua identidade. E nós vamos também falar sobre como viver a nossa identidade e saber se nós estamos vivendo a nossa identidade da maneira correta. Existe como viver a nossa identidade de forma que não seja correta? Sim, nós também vamos falar sobre isso também, para que todo mundo possa entender e para que a gente possa ter consciência que o que a gente está vivendo é aquilo que Deus Ele projetou e Ele escolheu para as nossas vidas. E você, se é a primeira vez que está no nosso canal, seja bem-vindo à família. Não se esqueça de se inscrever, ative o sino para receber todas as nossas notificações. E para todos, compartilhe esse vídeo para que esse vídeo possa ir em vários lugares, em várias pessoas, para elas também serem abençoadas. Isso é importante para o crescimento desse ministério, desse canal. Então não se esqueça de deixar o seu like, comentar e compartilhar para o máximo de pessoas que vocês conhecem. E o tema dessa semana é a identidade que vem do céu. Nós temos uma identidade que não é essa terrena, é uma identidade que sobrepõe a nossa identidade que nós até o momento de agora entendíamos como identidade verdadeira. E que Deus possa abrir a sua mente, que essa palavra possa entrar no seu coração, que você possa absorver tudo aquilo que nós vamos estudar aqui nessa mensagem, para que verdadeiramente, a partir desse momento, você possa começar a usufruir do propósito que Deus vai colocar no seu coração, da sua verdadeira identidade. Talvez você vai se perguntar agora, uma identidade que vem do céu, mas não é a minha identidade? Quando eu falo de identidade para vocês, o que vem na sua cabeça? Deixa eu só te fazer um highlight aqui muito rápido sobre o que eu quero dizer. A identidade é algo que a sociedade, é algo que pessoas, é algo que talvez tribos, gerações e gerações mudando de acordo com cada época da evolução humana, ela vem criando dentro de nós uma identidade que com certeza, se ela não estiver alinhada com a vontade de Deus, com o propósito de Deus, é apenas uma identidade falsa. Só existe uma identidade, aquela em que Jesus colocou no nosso coração, aquela em que Deus Ele projetou para a nossa vida. Qualquer outra identidade que não seja essa, ela é falsa e ela é apenas um reflexo daquilo que as pessoas ou a civilização, a sociedade tem colocado na nossa mente. Todos nós temos uma identidade e você vai concordar comigo. Talvez, agora quando eu falei isso, você pensou, são as características físicas de uma pessoa que diferencia uma da outra, ou talvez são as qualidades dessa pessoa, ou talvez é algo que você carrega dentro de você que faz você especial e diferente das outras, ou talvez você pensou no documento, né? Aquele que a gente carrega para nos identificar quando alguém aborda a gente ou precisa de verdadeiramente saber se é você ou não. E ali tem o seu nome, tem o nome dos seus pais, ali tem a data em que você nasceu, o lugar onde você nasceu e a nossa digital, que é a forma que realmente diferencia nós de todas as outras pessoas. Realmente, isso também mas faz parte, na verdade, da nossa identidade, mas isso não vai determinar que é realmente a nossa identidade. Isso é apenas uma parte de tudo aquilo que nos diferencia e nos faz únicos diante de Deus. Mas a nossa identidade mesmo, ela só é revelada quando é ativado o nosso propósito de vida. E as duas coisas se convergem e aí sim nós entendemos que a nossa identidade ela foi criada para poder definir um propósito na nossa vida. Vou contar uma história na Bíblia que vai falar sobre a vida de quem nós conhecemos hoje como apóstolo Paulo. Mas antes de se tornar o apóstolo Paulo, ele era conhecido como Saulo.
Saulo, para vocês terem uma ideia, ele nasceu na cidade de Tarso, que era uma das províncias do reino de Roma. Então, Saulo, na verdade, ele era romano, judeu da tribo de Benjamim. E quando ele era jovem, ele foi para a cidade de Jerusalém aprender tudo sobre as leis. E nesse momento que Paulo está sendo criado, a identidade dele está sendo gerada dentro dele, ele está tendo ali todo aquele conhecimento, ele gera uma identidade muito forte dentro dele, uma identidade que caracteriza o que ele faz, o porquê que ele estava fazendo, e toda essa identidade ela foi gerada por conta da sociedade, de um país, de um império que foi inserido dentro da mente dele, da vida dele. Ele tinha um objetivo muito claro para ele. Era tão claro que ele chegou ao ponto de ficar cego e não enxergar o que ele estava fazendo, ao ponto que ele perseguia, pessoas eram presas, mortas, castigadas, e ele achava que tudo isso que ele estava fazendo. Teve um momento em específico quando Estevão ele é apedrejado e ali Saulo está lá vendo tudo aquilo, acompanhando. Ele achava que tudo aquilo que estava acontecendo, aquela perseguição contra os apóstolos, era algo que agradava o coração de Deus. Então aqui está o primeiro ponto que eu gostaria de começar a trazer sobre a identidade. Talvez você também se está nesse momento pensando, a minha identidade ela já é muito clara para mim, ela já está bem estabelecida, eu tenho certeza, consciência, razão da minha identidade, assim como Saulo tinha. E inclusive ele ainda colocava Deus da forma que estava agradando ao Senhor e que aquilo que ele fazia era correto aos olhos de Deus. E na verdade, a gente vai conhecer a história de Saulo, que depois vira Paulo, que era totalmente ao contrário. A identidade dele era totalmente diferente, totalmente ao contrário daquilo que ele estava fazendo. Então, vai ter momentos agora na nossa reflexão, no estudo de hoje, que vai trazer algumas certezas se realmente nós estamos vivendo e sabemos a nossa identidade. Porque nós precisamos ativar a identidade que há dentro de nós para que nós possamos viver o nosso propósito. Não tem como você viver o seu propósito sem saber qual que é a sua identidade verdadeira. Não tem como você progredir, dar um próximo passo se você ainda está confuso de realmente quem você é e quem você serve e por que você está fazendo algo. E esse é o maior perigo que tem, porque muitas pessoas estão vivendo com a certeza que sabe qual que é a sua identidade. Em vários momentos da vida, da natureza humana, de toda a evolução, de todas as circunstâncias que nós vivemos, em várias etapas foram geradas dentro de nós identidades diferentes. A verdade é essa. Identidades que não é aquela que Deus sonhou para a gente. Quer ver um exemplo? Quando o povo ele foi escravizado, ali gerou uma nova identidade no povo de Israel. Ali, naquele momento, uma identidade de escravo foi inserida naquela nação. Porque quando um olhava para o outro, eles não viam um povo escolhido mais. Eles não se viam como a geração eleita por Cristo, por Deus. Um olhava para o outro e via assim, ó, você é escravo. Olha, eu sou escravo. Nós todos aqui somos escravos do Egito. Então a identidade original daquele povo se perdeu, porque deixou que a sociedade inserisse uma nova para eles. Isso acontece também com a gente agora. Eu nasci numa época que a minha identidade começou a ser forjada baseado naquilo que os meus pais entendiam que era melhor para mim. Por exemplo, olha, você tem que crescer, você tem que estudar, você tem que arrumar um trabalho bacana, você tem que aposentar nesse lugar, e isso tudo começa a gerar o quê? Um caráter e definir a sua identidade. Então veja comigo, tem uma identidade que foi gerada na vida de Saulo, que era por conta de uma sociedade e por conta de um reino. Depois veio uma identidade gerada numa nação por escravidão. Vem uma
uma identidade gerada pelos conceitos e preconceitos de pais que talvez não conseguiram em um momento da vida suprir algumas necessidades e acha que os filhos têm que suprir. E agora a gente está entrando numa outra geração em que as pessoas estão mais em conflito ainda, porque elas não têm noção de qual identidade que é. Então tudo isso tem feito com que pessoas ao tempo todo se perguntem qual que é a minha verdadeira identidade. Realmente quem eu sou, realmente o que eu tenho que fazer, o que eu preciso para descobrir e o que eu preciso fazer para ativar a minha identidade. Tem algo que nos torna único diante de Deus, que nos torna primeiro, únicos e compreensíveis diante do Senhor. E eu vou continuar com a história de Saulo, que quando ele vai fazer uma viagem para Damasco, naquele momento ele não faz ideia que verdadeiramente a identidade dele ia ser revelada. Então ele vê um clarão e tem até uma estátua muito famosa que é quando Saulo ele cai do cavalo e ali começa todo um processo verdadeiro, genuíno, puro, que só Jesus pode revelar na nossa vida, que é revelar a nossa verdadeira identidade. Qualquer identidade que não é gerada pelo amor de Cristo Jesus, que não é de forma genuína e que não venha dos céus, você pode ter certeza que é uma falsa identidade que alguém está tentando inserir na sua vida. E isso tem feito com que gerações venham estar em conflito e totalmente frustrados porque não sabem quem são. E aí eu quero te forçar a entender que se você não se abrir, se você não se entregar para conhecer aquilo que Cristo Jesus quer dentro de você e colocar para fora, assim como ele fez na vida de Saulo, que depois virou Paulo, quando ele caiu daquele cavalo, a luz de Deus penetrou na vida dele, nos olhos dele, e ali foi revelado realmente o amor que Paulo tinha que ter diante do que ele tinha que fazer. A partir daquele momento, Saulo, ele deixa de ser uma pessoa que perseguia o povo de Deus e passa a ser perseguido. Ele deixa de ser aquele que estava aprendendo para começar a ser preso. Ele deixa de ser aquela pessoa que matava para poder viver a morte de cruz em Cristo Jesus. É tanto que Paulo, ele fala de várias maneiras que viver é Cristo, morrer é lucro, em várias passagens da Bíblia, que tudo o que ele faz agora é por amor a Jesus. E aí ele entende realmente o que é agradar a Deus de coração e não aquilo que ele estava fazendo. Então, a nossa identidade, ela só é revelada em Cristo Jesus. Existe a identidade, existe a maneira de você viver a sua identidade, o seu propósito, e existe a maneira certa de você viver isso tudo. Paulo, ele achava que estava vivendo da maneira certa. Ele tinha certeza que ele tinha uma identidade, mas no fundo, ele estava totalmente cego. Quem sabe você não está cego em relação àquilo que você está fazendo, àquilo que você está vivendo? Será que realmente é isso que tem te completado, que tem movido o seu coração, que tem gerado dentro de você, quando você se olha no espelho e você pensa, é eu mesmo? Sou eu? É eu que estou fazendo isso? Isso está fazendo sentido na minha vida? Está compatível com aquilo que realmente o meu coração está falando para eu fazer? Ou está faltando alguma coisa? Se você já sentiu isso em algum momento da sua vida, pode ter certeza que aí está algumas respostas que você precisa encontrar. Então, quebra esses paradigmas, se liberta dessas correntes e vem entender que a sua identidade está em Cristo Jesus. A palavra de Deus fala que nós fazemos parte da videira, que nós somos o ramo, fazemos parte do corpo de Cristo Jesus. E tudo isso que está fora não faz parte da nossa identidade. Que Deus possa abençoar a sua vida, que você possa ter compreendido tudo isso e um grande abraço e até o próximo estudo.